Hoje, pela situação, ao invés de uma piada, uma gracinha como a gente habitualmente faz, eu registro aqui solidariedade, né, pelo evento, pelo problema que nós tivemos na cidade de Beirute, que basicamente é o que nós vamos debater, apontar hoje aqui. Então fica aqui forças e energias positivas das pessoas que acabaram se envolvendo direta ou indiretamente com o evento. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filmes que tenham interpretações infantis? Habitualmente, as interpretações infantis elas ficam muito estereotipadas com, primeiro, papéis secundários, segundo, no geral, com filmes onde são de gênero de comédia, fazendo aquele esquema de criança do nicho familiar. Porém, aqui nós vamos falar hoje de um filme que tem uma interpretação infantil muito forte, extremamente, convincente, e um grande filme onde você vai com certeza se emocionar. Você já conhece pelo título? Não? Então vem conhecer comigo. Cafarnaum, se é que o meu árabe está em dia. Filme de 2018, dirigido por Nadine Labak, protagonizado por Zen Al-Rafea. A trama inicia com o pequeno Zen, um garoto que nunca teve documentos confeccionados. Não se sabe sua idade, acreditando-se que tem por volta dos 12 anos, chegando a um tribunal onde está sendo julgado por ter apunhalado uma pessoa. Que ainda não está claro para nós que assistimos o filme quais são os motivos e quem foi. Perante seus pais, o garoto mostra um rancor, uma mágoa muito grande, inclusive falando ao juiz que deseja, na verdade, processar seus próprios pais por terem colocado ele no mundo. E começamos então, num flashback, a acompanhar a sua vida em um bairro pobre de Beirute, capital do Líbano, onde ele é filho de uma família numerosa, com muitos irmãos, e Zen tem um cotidiano praticamente de adulto. Trabalha fazendo funções braçais, ajudando com as finanças em casa, com seus poucos momentos de criança propriamente dito, restritos aos momentos com sua irmã, Sahar, brincando e compartilhando afeto de irmãos para um com o outro. Um dia, Zen repara que a bermuda de Sahar está manchada de sangue e pelas experiências de vida deste jovem, que tem vivência já de mundo dos adultos, ele sabe que habitualmente, quando as garotas começam a sangrar, elas posteriormente são postas para casar com homens mais velhos e saem de casa, morando com estes maridos. Desesperado, Zen busca esconder, limpar a menstruação de Sahar, mas o alerta já está ligado e o medo só se confirma, já que ele sabe que o filho do dono do mercado do bairro sempre faz elogios à sua irmã, mandando lembranças, mesmo ela tendo apenas 11 anos. Zen já arquitetava fugir com a sua irmã, ao perceber que o momento do tal casamento se aproximava, mas é tarde demais. Ele acaba vendo seu pai levando-a de moto e, inconformado, revoltado com a postura conivente de seus pais, o garoto decide fugir sozinho, pegando dinheiro, saindo de ônibus, aonde ao seu lado se senta o Homem Barata. Isso mesmo, o Homem Barata. Uma versão cos-pobre do Homem-Aranha, um senhor que senta ao seu lado e se apresenta como o super-herói, primo do tradicional herói da Marvel. Este personagem peculiar acaba descendo num ponto que está de frente a um parque de diversões, aonde chama a atenção de Zen que, já que ele não tem norte, não tem um rumo pré-definido, decide descer no mesmo ponto, indo atrás, na verdade, não do Homem-Barata, mas sim do parque de diversões, que lhe chama a atenção de uma infância, de uma diversão a qual ele nunca, na verdade, usufruiu. No parque, ele conhece Rahil, uma imigrante etíope que vive legalmente no país e trabalha fazendo a limpeza do parque, escondendo o seu filho pequeno, ainda bebê no banheiro, já que ela não tem nenhuma pessoa que possa cuidar dele durante o expediente. Zen se aproxima dela e acaba puxando a sua solidariedade com a situação do garoto e o abriga em sua casa. Em troca, a ideia de que Zen cuide de seu filho enquanto ela possa trabalhar ao longo do período do dia.
A palavra que dá título ao filme significa o lugar aonde se tem tumulto, desordem, mas não é uma analogia apenas com o espaço dessas áreas periféricas de Beirute. Na verdade, é uma metáfora com o cotidiano do protagonista, do dia a dia deste filme. Uma realidade lamentável que não é apenas ficcional do filme. Ela é presente, e não só em Beirute, mas em vários lugares do mundo. O drama de caráter social ganhou proporções ainda maiores no dia 4 de agosto de 2020, quando na região portuária de Beirute uma grande explosão deixou um rastro de destruição e perdas humanas. Beirute é a capital do Líbano, país localizado no oeste da Ásia, região conhecida como Oriente Médio. Que ao contrário do estereótipo que você já deve ter da região, aqui não se trata de um país com grande produção de petróleo, já que a concentração de reservas encontra-se em um outro ponto do Oriente Médio chamado Golfo Pérsico. Outro detalhe curioso é que trata-se de um país onde há uma pluralidade religiosa interna, com uma maioria islâmica, como o restante da região, porém com altos percentuais de população cristã também. Beirute é a cidade mais populosa do país, com mais de 2 milhões de habitantes, considerando toda a região metropolitana ao seu redor. E por volta das 18 horas locais, na data citada, uma explosão gerou um incêndio na região portuária, que dá acesso ao mar Mediterrâneo. Mas em sequência, uma explosão mais forte ainda foi o ponto culminante do grau de destruição que se espalhou naquela parte da cidade. Este vídeo está sendo gravado 3 dias após o acidente, portanto quaisquer outras novidades que possam aparecer, deixe aqui nos comentários para nós conversarmos mais sobre a questão. A suspeita inicial é que uma carga de nitrato de amônio entrou em explosão. Você sabe o que é isso? Bom, eu não sei direito também, e se eu fosse explicar para vocês, óbvio que não ia ficar legal. Por isso, eu hoje tenho o prazer de apresentar para vocês a Carolina Augusto, engenheira química, que vai manjar muito mais do que isso, muito mais disso do que eu. Ela foi minha aluna e faz tempo, hein? Bom, é melhor não ficar falando disso, senão vocês vão falar que eu tô velho, né? Mas enfim. E hoje eu a convidei para vir aqui explicar para nós os problemas envolvidos no acidente. Carol, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite. É muito bom voltar a ter contato com você depois de tanto tempo. Bom, de não sei ficar falando de tempo, né? Enfim. E por favor, passo a palavra para você. Primeiro, conta um pouco sobre você, fala um pouco sobre a sua carreira, o que você faz e, por fim, nos explique aí, afinal, o que é esse composto, o que pode ter acontecido na região portuária de Beirute. Olá, seguidores do canal. Olá, professor Luciano, novamente. Muito obrigada pelo seu convite. Me chamo Carolina Augusto, sou engenheira química e atualmente trabalho em uma companhia multinacional que atua nos segmentos de fragrâncias, aromas e ingredientes. Dentre minhas responsabilidades, tenho como atividades a introdução de novos itens, melhoria de processos e demais atividades voltadas a produtos. Em meu trabalho de conclusão de curso, realizei um estudo voltado a acidentes industriais. Por isso, o professor Luciano me convidou para estar aqui hoje conversando com vocês sobre a explosão que aconteceu em Beirute. Se você que está aí nos assistindo tem interesse sobre química e gostaria de aprender um pouco mais sobre o ocorrido, continue assistindo esse vídeo e vem comigo. Então, pessoal, vamos falar sobre o nitrato de amônio, composto tão falado nessa semana devido à explosão que houve em Beirute. Vamos juntos aprender sobre suas aplicações, a possível causa da explosão, o que é esse composto, bem como seu uso em território nacional. Então, o que é o nitrato de amônio? Ele é um sal inorgânico branco e cristalino. É formado através da reação da amônia e ácido nítrico. Como podemos ver nessa imagem que coloquei aqui, ele é este sal, essas pequenas bolinhas composta por esses dois íons que eu estou mostrando para vocês. Ao lado direito temos o íon nitrato e do lado esquerdo temos o íon amônio. A junção desses dois íons forma o composto nitrato de amônio, demonstrado através dessas bolinhas brancas que podemos ver aqui. Além disso, o nitrato de amônio é solúvel em água e seu ponto de ebulição é aproximadamente 210 graus Celsius, o que significa que a partir dessa temperatura, o nitrato de amônio se transforma em outros compostos que podem ser sim tóxicos à saúde humana.
O uso de nitrato de amônio está ligado principalmente ao uso da agricultura nos fertilizantes, o famoso NPK, que significa nitrogênio, fósforo e potássio. Possivelmente, se você utiliza fertilizantes na sua casa para usar em seu jardim, por exemplo, no rótulo do seu fertilizante pode estar escrito NPK. O NPK é utilizado para aumentar o crescimento das plantas, tornando-as mais resistentes contra fatores climáticos, como por exemplo a estiagem. Além disso, aumenta a produtividade da lavoura. Além disso, pequenas quantidades de nitrato de amônio também são vendidos para fins não agrícolas, como por exemplo para fins de explosivos que são utilizados em mineradoras, bem como em pedreiras. Bom, mas afinal, qual foi o motivo da explosão do nitrato de amônio em Beirute? Bem, o nitrato de amônio é um comburente e pode potencializar uma combustão. Isso significa que o acidente, que deixou milhares de feridos, deve ter tido uma ignição por meio de outra fonte que estava liberando calor. Imagens que rodam em algumas redes sociais mostram que o local estava pegando fogo antes da explosão. O nitrato de amônio, quando submetido a altas temperaturas, entra em combustão em milésimos de segundos. Além do nitrogênio, oxigênio e água no estado vapor, a decomposição do nitrato de amônio pode liberar gases tóxicos, como óxido de nitrogênio, que possui essa coloração alaranjada. Após essa coloração alaranjada, o que chamou a atenção também foi essa nuvem em forma de cogumelo que se formou e assustou muitas pessoas por se assemelhar com as bombas atômicas. Primeiramente, é preciso explicar que esse tipo de formação de nuvem surge em qualquer grande explosão que ocorra no solo, produzindo gás quente que sobe rapidamente pela atmosfera terrestre. Enquanto isso, o ar frio que está acima entra em confronto com esse gás e, sendo mais denso, o empurra com bastante força para baixo, dando o formato da explosão. O fenômeno chamado de instabilidade é conhecido como Rayleigh-Taylor e descreve a interação entre dois materiais, fluidos ou gases, de densidades diferentes quando são forçados a se unir. Vale destacar que na explosão de Beirute não houve liberação de radiação, somente calor que expandiu os gases formados rapidamente, o que provocou a onda de ar que destruiu prédios e janelas em um raio até 5 quilômetros. Mas afinal, quais são as reações para o corpo humano se inalarmos qualquer um desses gases tóxicos liberados durante a explosão? Bem, os sintomas são irritação nos olhos e pele, bem como problemas respiratórios, como tosse, dor na garganta, falta de ar e até mesmo asfixia, se os gases inalados estiverem em altas concentrações. O tratamento pode ser a tomada de ar fresco, manter as pálpebras abertas e enxaguar com muita água, e se a respiração for dificultosa ou até mesmo parar, a pessoa deve ser levada ao hospital para poder respirar o oxigênio ou fazer respiração artificial. E a questão do armazenamento, como que fica, como funciona? O armazenamento do nitrato de amônio deve ser feito seguindo normas técnicas, que são de caráter nacional e internacional. Além disso, uma análise de risco também deve ser feita, levantando os possíveis perigos e riscos da área. Além disso, o nitrato de amônio deve ter temperatura controlada, pois acima de 120 graus ele pode se decompor em outros compostos que podem ser sim prejudiciais à saúde humana. Além disso, é recomendado que ele esteja o mais afastado possível de qualquer aglomeração humana para evitar qualquer desastre. Também é necessário mantê-los distante de fontes de calor e ignição. Isso diz respeito às boas práticas de armazenamento e compatibilidade química, que significa que a estrutura do armazenamento não pode pegar fogo, e também o composto nitrato de amônio não pode estar perto de objetos que peguem fogo, como por exemplo papel, madeira, combustível, entre outros compostos que se adequem a esse critério.
Para termos informações sobre qualquer produto químico, temos a chamada FISPIC, que significa Ficha de Informação do Produto. Esse documento serve para diversos fins, entre eles temos informações físico-químicas do produto, como por exemplo, sua forma molecular, qual sua aparência, a família química, quais são os fabricantes, seus contatos, também as medidas de segurança que esses itens precisam ter para que um acidente não aconteça e quais são os riscos que esses compostos apresentam se colocados perto de fogo, por exemplo. A FISPIC está sempre anexa em qualquer tipo de transporte, seja ele o transporte interno dentro do país ou transporte externo. A FISPIC precisa estar presente em qualquer envio, pois ela é como se fosse o RG do produto e, claro, todo o seu histórico e fonte de informação e proteção para todas as partes envolvidas no processo. E a outra pergunta que não quer calar é: e aqui no Brasil, aonde fica o nitrato de amônio? A gente usa isso? Bem, o nitrato de amônio ele é muito usado. Aqui o Brasil é um país agrícola e sim, o nitrato de amônio está presente em muitos locais do Brasil. No entanto, a legislação brasileira é bem rigorosa. E o controle de algumas matérias-primas que são perigosas ou precursoras de drogas são controladas pelo Exército e órgãos regulamentadores. Ou seja, o nitrato de amônio no Brasil é sim fiscalizado pelo Exército e sim, ele é auditado também pelo CONAMA, pois precisa seguir normas técnicas brasileiras e estrangeiras que se adequem quanto ao uso, transporte e à finalidade do item. Aqui no Brasil, além desse controle pelo Exército, o nitrato de amônio, assim como outros compostos, funciona no sistema just-in-time, termo muito conhecido na engenharia de produção, e é basicamente a produção por demanda, ou seja, o produto só chega no momento em que o consumidor precisará deste produto, ou seja, ele não fica parado no estoque. Até porque o custo do estoque é muito alto devido a todos os critérios que já mencionei aqui na nossa discussão. Gostaria de destacar que as autoridades libanesas tinham sim conhecimento sobre a carga de nitrato de amônio estocadas há pelo menos 6 anos. Além disso, o local de armazenagem não era adequado, pois não seguia nenhuma regra de segurança para estoque de materiais químicos e perigosos. Além disso, o material não tem seu uso controlado, assim como no Brasil. As investigações continuam no país em torno da carga perigosa e também sobre o real motivo da explosão do nitrato de amônio. Então, pessoal, espero tê-los ajudado nas dúvidas e também ter aberto o conhecimento de vocês para outras áreas, né? Novamente, professor Luciano, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui falando de um tema que eu tanto gosto na minha vida, química, e poder compartilhar o que eu sei com outras pessoas. Costumo dizer que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Não guarde as coisas só para você, divida-as com outras pessoas. Use-as para seu bem e para atrair novos contatos e até mesmo novos conhecimentos. Aprender nunca é demais. Até mais! Carol, muito obrigado pela sua contribuição aqui, por aceitar o convite e ajudar a galera aí. Vocês entenderam o esquema? Eu não manjo nada disso daí, né? Mas enfim, a gente deixou claro aqui então com relação a todos os derivados, né, da questão do nitrato de amônio e, de novo, né, nós estamos fazendo este vídeo ainda bem próximo ao período aonde, né, do pós-evento. Então fica aqui ainda, né, o nosso desejo de que as investigações, né, achem realmente o problema, né, a origem da toda a explosão, para que sirva de exemplo para que outros desastres como esse acabem não acontecendo. Eu acho que é a grande lição que fica, né, de todo grande desastre como este que ocorreu em Beirute. Eu quero enfatizar também uma metáfora que está presente no nome do filme, porque Cafarnaum é o nome de uma cidade bíblica na qual há uma metáfora de uma cidade onde Jesus fez milagres,
Porém, as pessoas não, vamos dizer assim, levaram muita fé, não se simpatizaram, não acreditaram em suas ações miraculosas. Após a negativa dos milagres de Cristo, começa então uma situação de flagelo que recai sobre a cidade. E aí, você já conhecia este filme? Provavelmente não, né? Talvez esse não seja, né, uma nacionalidade, o cinema libanês, que seja tão conhecido por aqui, mas, né, confira o filme. Você está afim de procurar? Isso aqui, inclusive, tem no YouTube. Não está gratuito, né? Você tem que, né, liberar o dinheirinho aí. Mas o filme vale a pena. É um drama social muito legal, ele vai te envolver. E, mais uma vez, fica aqui o meu convite para você. Deixa o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal. Convide os amigos, né? Vamos ajudar o canal a crescer, vamos partilhar com a galera aí. E agradecer mais uma vez, né, a participação da Carol Augusto aqui no canal. Os contatos dela estão aqui embaixo na descrição. Beleza, gente? Então eu te espero no nosso próximo vídeo. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.